Olá, eu sou o Kiko, CEO da Culture Rocks. Você deve se lembrar do nosso último encontro aqui, no fim do ano passado. Nele, lançamos o nosso produto de pesquisas, com que você pode fazer pesquisas de clima, engajamento, liderança, diversidade e inclusão, além de ter dado um grande turbo nas nossas funcionalidades de People Analytics. Esse lançamento foi um grande sucesso. Mais de 30% da nossa base de clientes já está usando essas novas funcionalidades. E esse número vem crescendo muito rápido. Hoje é mais um dia muito especial para a gente aqui da Culture Rocks. É o lançamento do terceiro produto em menos de 2 anos que a gente põe no mercado. Com ele, a nossa plataforma passa a ter 10 produtos, o que reforça nosso compromisso enorme com gerar cada vez mais valor para os nossos clientes. Para falar dessa novidade, vale a pena a gente voltar um pouco às nossas origens. Quando eu fundei a Culture Rocks em 2015, uma das minhas grandes motivações era entender o que as culturas organizacionais mais bem-sucedidas do planeta fazem de diferente. Entender qual é o segredo por trás do seu sucesso. Essa área é muito interessante. É a intersecção entre tecnologia, de um lado, e o comportamento humano, do outro. Dois temas com um impacto enorme na humanidade. E dois temas muito desafiadores de se atacar. E o que eu descobri é que é claro que produtos, tecnologias, vantagens competitivas, capital e até sorte têm uma responsabilidade enorme nesse sucesso. E para cada empresa esse mix é diferente, né? Umas têm mais sorte, outras mais capital, outras uma tecnologia radicalmente inovadora. Mas tem uma coisa que eu pude aprender que todas essas organizações fazem de maneira muito similar. Elas se preocupam obsessivamente com a sua cultura e com as suas pessoas. E a Culture nasceu justamente desse insight de que cultura e gente boa fazem toda a diferença na busca de uma organização por sua missão. Desde então, a gente vem percorrendo essa jornada maravilhosa de transformar o melhor das práticas dessas empresas e de muitas outras que não teria como a gente mostrar aqui, em produtos digitais e conteúdos que ajudem cada um de vocês e cada uma de vocês a destravarem o potencial das suas organizações. Quando investidores me perguntam qual é a receita do nosso sucesso e do nosso crescimento tão rápido, eu geralmente respondo que a receita está nos nossos clientes e nas nossas clientes, que cada vez mais e cada vez mais cedo se preocupam em implementar as melhores práticas nas suas organizações, sejam elas do tamanho que forem, nos assuntos de gente, gestão e cultura. E esse nosso produto que a gente está lançando hoje nasceu justamente dessa onda. Uma demanda muito grande dos clientes que já usam a nossa plataforma ou que estão estudando implementá-la, de como desenvolver e reter ainda mais as pessoas que já estão nas suas organizações. Ou seja, como garantir que a sua organização não pare se alguém sair, o que é cada vez mais comum. Não é novidade para ninguém que para destravar o potencial da sua organização, você precisa de gente boa. Mas o mundo vem mudando muito. Os modelos de negócio do futuro dependem cada vez mais de talentos, mas talentos são cada vez mais disputados. E essa transformação vem se acelerando vertiginosamente. Agora, com a adoção do trabalho mais remoto, esse desafio só aumentou. Você está competindo pelos melhores talentos com empresas de todo o país e até mesmo de todo o mundo. E as consequências disso são muito sérias. As organizações têm mais turnover, os custos associados a esse turnover, como contratação de novos colaboradores, o seu treinamento, e também fica cada vez mais difícil achar talentos adequados para contratar, dada a competição acirrada por contratações no mercado de trabalho. Por isso, ou você desenvolve e retém seus melhores talentos, ou vai ter uma vida ainda mais difícil do que ela já está. E a solução para esse problema, então, é a gestão da sucessão, esse novo produto que a gente vem trazendo, que vai te permitir identificar os talentos e cargos críticos da sua organização, que são aqueles que, quando estão vagos, significam um risco sério para a continuidade do seu negócio e da sua estratégia. Gerir o processo de nomeação e discussão de sucessores e sucessoras. E, por último, visualizar de maneira intuitiva onde estão essas oportunidades de sucessão. Agora que eu já dei alguns spoilers sobre como essa nova solução funciona, eu não vejo forma melhor da gente lançar esse produto senão batendo papo com o Joel Dutra, que é professor da FEA, da Universidade de São Paulo, e autor de diversos livros sobre recursos humanos. Um grande estudioso do processo de gestão de talentos e sucessão e que foi pioneiro na implementação dessas práticas em algumas das empresas mais icônicas do Brasil. Vamos lá? A gente está aqui com o professor Joel Dutra, que é uma personalidade importantíssima do RH brasileiro e mundial,
pesquisador super importante que eu acho que todo profissional e toda profissional de RH precisa ler para entender os fundamentos do que está fazendo. E ele é, enfim, professor da FEA USP, né, a Faculdade de Economia e Administração da USP, envolvido, enfim, na FIA também, tem inúmeros graus acadêmicos, inclusive a livre docência, que é, se eu não me engano, o último grau possível, né, na carreira acadêmica. Então é um baita expert, é uma honra para a gente ter ele aqui com a gente no lançamento desse produto tão importante quanto o nosso produto de sucessão. E acho que, assim, foi nossa vontade de te trazer aqui, Joel, para falar com o nosso público, porque ninguém entende disso como você desse assunto, e a gente sabe disso porque a gente foi atrás de estudar sobre esse assunto para poder fazer um produto legal, e achou que, enfim, basicamente os seus textos, os seus materiais são, de fato, as coisas mais completas que a gente encontrou. Se você puder, eu sei que você dispensa apresentações, mas fala um pouquinho aí de você, de como você entrou nesse mundo de RH, como que você se especializou tanto nisso, e dá um pouco da sua história aí, da sua carreira. Muito obrigado, Kiko, pela oportunidade. Então, eu entrei em RH ao longo da minha vida profissional. Eu comecei por finanças, fui para TI, depois RH, e me encantei, né, pela área de recursos humanos. Era uma área que estava ainda engatinhando no Brasil, e eu já estou na Universidade de São Paulo há 33 anos, e sempre me encantei, né, por essa área, e escolhi também a Universidade de São Paulo porque era o grande centro de referência em estudos sobre gestão de pessoas aqui no Brasil, e nós já tínhamos lá um grupo forte nessa área, e ao longo dos anos esse grupo se fortificou, né? Então, aqui no Brasil, na América Latina, a principal produção sobre gestão de pessoas vem da FEA. Eu fiz carreira ali e não estou no último degrau, estou no penúltimo degrau, o último degrau é titular, né, sou livre docente da FEA USP, e o tema processo sucessório me encantou a partir do final dos anos 90, nós já observávamos isso acontecendo nos Estados Unidos, mas era muito incipiente aqui no Brasil, e desde aquela época a gente vem acompanhando a evolução do processo sucessório aqui no Brasil, e foi algo que evoluiu muito rapidamente ao longo dos anos 2000. Talvez eu vou aproveitar aqui o que você falou e vou até sair do que a gente tinha planejado aqui, mas eu acho que vale a pena, para pedir para você nos dar um pouco de contexto sobre por que esse assunto nasceu, talvez ali no fim da década de 90, que você falou, em que os Estados Unidos já estavam mais avançados. Quer dizer, o que fez as empresas começarem a se preocupar com isso? E eu estou entendendo que a década de 90 é um momento importante para esse desenvolvimento. O que puxou essa importância ou essa necessidade do RH se preocupar com sucessão? Muito boa pergunta, Kiko. Olha, o processo sucessório sempre existiu. Sai alguém, você tem que substituir. O que mudou foi a ideia de um processo sucessório estruturado, para mitigar o risco de você não ter uma pessoa em uma posição crítica da organização. Algumas empresas já faziam ou fizeram isso ao longo da sua existência. Talvez um grande exemplo seja a General Electric, né? O Thomas Edison foi o primeiro presidente, e desde então todos os presidentes foram de dentro da organização. Mas na década de 80, principalmente nos Estados Unidos, com um ambiente mais competitivo, faz com que as organizações tenham que se juntar, ganhar escala, né? E aí eram empresas familiares e, de repente, vinha várias famílias tocando a organização, e, claro, isso era difícil de ser gerido, e aí foi surgindo com um movimento natural de jogar as famílias para o conselho de administração e profissionalizar a empresa, né? Só que aí surgiu um problema, porque o CEO era o elo de ligação entre os acionistas e o corpo executivo, e foi se percebendo ali uma grande fragilidade. Então, ainda na década de 80, muitas organizações começaram a exigir dos CEOs
a estruturação de um processo sucessório, né? Então, essa estruturação, ela começa muito intuitiva, mas aí ela vai, ao longo dos anos 80, evoluindo, e começa a surgir um movimento mais amplo, né, de processo sucessório estruturado. Isso demora para chegar no Brasil, porque, de uma forma ou de outra, nós nos atrasamos, né, nesse movimento. Nós estamos com o mercado protegido até o final dos anos 90, dos anos 80, e a partir dos anos 90 nós abrimos o mercado. E aí esse ambiente competitivo que estava ocorrendo fora do Brasil vem para dentro do Brasil. As organizações percebem que elas também têm que fazer movimentos se elas quiserem se perpetuar, se elas quiserem se desenvolver. Então, a gente começa a ver movimentos de processo sucessório estruturado no Brasil a partir do final dos anos 90. Mas ainda de uma forma muito incipiente. Ao longo da primeira década dos anos 2000, cresce muito, né, o processo sucessório. A primeira medida que nós fizemos em 2010, nós temos uma pesquisa de agora lugares incríveis para se trabalhar, que nós fazemos com a UOL, antes a gente fazia com a Abril, com a Você S.A., e nós medimos das 150 melhores empresas para se trabalhar, 115 já tinham um processo sucessório estruturado, e muito bem estruturado, 85% delas, o processo já estava bastante consolidado. Então, nós ficamos surpresos com a velocidade de evolução, né, de busca de estruturar o processo sucessório nas empresas brasileiras. E um dado interessante é que mais de 80% desses processos foram demandados pelos acionistas, né? O grosso desses processos foram demandados pelos acionistas da empresa, exatamente com o objetivo de mitigar riscos de perenidade da organização, riscos para o negócio, né? Ótimo. Eu vou te fazer uma pergunta, quer dizer, por que acionistas, e eu acho que é interessante você falar que o processo nasceu da demanda dos acionistas e das acionistas, porque muito do que se fala sobre o RH é que ele precisa ser mais estratégico, mas pouco se fala sobre o que isso quer dizer. E agora você falando um pouco da demanda de acionistas sobre esse processo, me parece que acionistas, por definição, se preocupam com assuntos estratégicos. Então, por isso eu queria te perguntar, processo de gestão da sucessão é um tema estratégico? É um tema de RH estratégico? E por quê? Quer dizer, qual a importância de se fazer gestão da sucessão numa organização? Porque muitas vezes a gente vê, e aqui eu estou dando esse passo para trás, porque muitas vezes as pessoas acabam repetindo: sucessão é importante, mas nem pensam muito no porquê das coisas, né? Então, por que sucessão é importante para uma empresa? Então, por duas razões, Kiko. A primeira é essa ideia de você mitigar riscos, né? Então, de você ter um projeto importante na sua organização, esse projeto está sentado em cima de algumas pessoas, e, de repente, você perde algumas pessoas ali e inviabiliza aquele projeto ou cria algum problema de continuidade. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é de você ter pessoas para também viabilizar novos projetos estratégicos, né? Então, eu vi no finzinho dos anos, da primeira década dos anos 2000, quando ele estava num processo de aquecimento da economia, muitos empresários falando: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho oportunidade e eu não tenho gente para tocar isso, né? E o custo de oportunidade perdida, ele é altíssimo, né? Ele você perdeu a oportunidade, perdeu, né? E havia ali um gap, uma falta de pessoas em condições de tocar essas oportunidades. Então, esses dois aspectos fazem com que os acionistas pensem na estruturação do processo sucessório, exatamente para você ter pessoas qualificadas para garantir a continuidade do negócio. E por que isso é importante? Porque não necessariamente você vai encontrar rapidamente no mercado de trabalho alguém em condições de tocar aquele negócio, de te ajudar.
né? Muitas vezes, principalmente na posição de CEO, onde você tem vários acionistas envolvidos, não é fácil você encontrar uma pessoa alinhada com o negócio, alinhada com a expectativa dos CEOs, né? É um processo longo, arriscado. Doloroso, né? Arriscado, né? Exatamente. Então, É, por não, isso. eu concordo. Eu sinto isso na pele, tá? Porque eu vejo, não porque eu esteja contratando alguém para me substituir, apesar de eu ter a certeza de que os acionistas e colaboradoras da Culture me aguentem mais do que gostariam, um pouco por medo de ter que procurar outro CEO, dados as minhas limitações, mas eu também, quando busco líderes e executivas aqui para a Culture, sinto na pele o que é difícil trazer uma pessoa de fora, que você não sabe se vai dar certo na cultura, que você não... Enfim, né, eu brinco que começar um emprego novo é que nem casar. E a gente, só que muitas vezes, idealmente, a gente casa depois de algum bom tempo de namoro, e no caso de emprego, a gente casa depois de 2 a 10 horas de conversa, sei lá. Então é um processo de fato extremamente arriscado, né? Você acha que gestão da sucessão é problema para todo tipo de empresa pensar, ou você acha que tem empresa só a partir de um certo tamanho? Como é que você pensa isso? Quer dizer, para quem deveria, que está nos assistindo, se preocupar com gestão da sucessão, a partir de que ponto? E eventualmente até, uma pergunta quer dizer, se a gente olhar esses graus de maturidade da organização, talvez que processos que vêm antes de uma gestão da sucessão e que preparam as bases para a gestão da sucessão. Enfim, acho que é uma pergunta composta, você me desculpa, mas uma coisa a gente volta nela. Então, Kiko, o processo acessório estruturado, ele vai ajudar as empresas, né? Porque você vai identificar dentro da organização pessoas talentosas, pessoas que vale a pena investir, que vale a pena você reter, porque vão ser pessoas que vão ajudar muito o negócio no seu desenvolvimento, no crescimento. Ocorre que as empresas, às vezes, têm ritmos muito acelerados de desenvolvimento, né? Quando você tem um ritmo muito acelerado de desenvolvimento, dificilmente você vai ter velocidade também para desenvolver as pessoas e esperar o amadurecimento delas, e você tem que desenvolver rapidamente. Nesse caso, você vai ter que trazer gente de fora, né? E às vezes até, dependendo do desenvolvimento da empresa, trazer gente de fora até para ensinar e acelerar o desenvolvimento das pessoas que estão dentro de casa, né? Mas isso depende muito do ritmo. Eu diria que, assim, em velocidade mais de cruzeiro, né, numa velocidade mais normal, natural, você vai encontrar essas pessoas talentosas e há condições de você conciliar o desenvolvimento delas com o desenvolvimento da organização, e você cria aí uma sinergia, cria aí um aspecto positivo, até de retenção, né, dessas pessoas talentosas, porque você vai sinalizando para essas pessoas uma possibilidade de crescimento real dentro da organização. Agora, o que antecede o processo sucessório, né, o que é interessante ter, né? Um aspecto crítico no processo sucessório é você conseguir identificar essas pessoas talentosas, né? Se eu tenho uma organização com 100 pessoas, eu consigo fazer essa identificação visual, né? Pelo convívio, pelo dia a dia, né? Mas quando eu estou falando de uma organização com 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, já não é algo tão simples, tão intuitivo, tão natural, né? Eu preciso ter algum tipo de critério mais estruturado. O que normalmente se usa, né, como elemento estruturado é a avaliação de desempenho. Quer dizer, na medida que você tem um processo de avaliação, qual é a lógica? A lógica é aquelas pessoas que, na sua posição, já estão transbordando, quer dizer, elas já estão oferecendo muito mais do que eu espero das pessoas naquela posição, são pessoas que aí eu vou verificar se elas têm potencial, se elas têm musculatura
para posições de maior complexidade, né? Daí, se elas tiverem, ok, ó, então vamos preparar essas pessoas para posições de maior complexidade. E esses são os meus potenciais sucessores, eles são os meus talentos, as pessoas que têm condições de assumir responsabilidades de maior complexidade. Então, o processo sucessório, um processo de avaliação, ele ajuda, né? Na ausência de um processo de avaliação, a gente viu algumas empresas que implantaram o processo sucessório e só depois foram implantar o processo de avaliação. E aí, no caso, é você conversar com os gestores, né? Quer dizer, fazer um mapeamento com os gestores daquelas pessoas que, na percepção deles, já estão transbordando, já estão acima da expectativa e que tem musculatura, tem potencial para posições de maior complexidade. O risco de você não ter um processo de avaliação para dar lastro é que você pode ficar numa avaliação muito subjetiva, né? E aí, de repente, você está... Subjetiva sem qualidade, né? Quer dizer, o subjetivo que dá divergência indevida, né? Exatamente. E aí você investe em pessoas que, de fato, não vão dar respostas, né? E aí você vai perceber no meio do caminho que elas não estão tão prontas assim, né, para uma sucessão, né? Uma coisa que eu consegui entender do que você falou, e um pouco de ler, obviamente, os seus textos, é que existe, eu não sei se essas palavras são as certas, mas um aspecto positivo e um aspecto negativo do processo sucessório. E quando eu digo negativo, não é vantagem e desvantagem, mas parece que uma coisa é eu olhar para as posições críticas e garantir que há sucessores muito mais no sentido de tapar buracos para a continuidade do negócio, né? Então, como é que eu garanto que, se tal pessoa sair levando um conhecimento crítico, a gente tem outra pessoa para tapar esse buraco e ficar nessa vaga para que a gente não pare de funcionar? Uhum. E tem outra coisa que é olhar para quem é bom ou boa, para quem tem a nossa cultura, para quem está se desenvolvendo rápido e a gente acha que vai continuar se desenvolvendo rápido, e mapear caminhos para essas pessoas na organização, né? Parece que tem o negativo que eu disse é esse, quer dizer, do problema ou reativo, vai. Um é reativo e o outro é proativo. Eu também não sei se essas são as palavras, mas faz sentido isso que eu digo? Faz muito sentido. O organograma, né, quando a gente pega o organograma da empresa, na verdade, é um personograma, né? Claro que não no sentido de favorecer pessoas, mas você vai ajustando as unidades organizacionais aos talentos que você tem dentro de casa, né? E isso é um movimento que você faz naturalmente, né? Algumas organizações fazem sem perceber que estão fazendo, né? Mas você vai vendo os talentos que você tem à disposição e, de repente, sei lá, surge um projeto estratégico e você designa para aquela pessoa, ou você tem que ampliar o escopo de uma área e você joga... Para acomodar a pessoa, né? O que você diz é meio que as funções se adequando ou se adaptando às pessoas mais do que até talvez o contrário, né? Exato, e muitas vezes você tem isso, né? Você percebe alguns talentos emergentes dentro da organização e você percebe que é muito importante oferecer espaço para essas pessoas, né? E, às vezes, você repensa o seu organograma para trazer essas pessoas para dentro, vamos dizer, de um nível estratégico, de um nível mais importante ou mais relevante para a organização, né? Ou, às vezes, você está pensando num novo negócio, numa nova frente de negócio, e você percebe que você tem esses talentos ali em casa, e aquilo que você estava pensando em fazer, sei lá, daqui 2, 3 anos, você antecipa, fala, poxa, por que não fazer agora? Né? Eu estou com a pessoa pronta, eu estou com o dinheiro pronto, né? Então, por que não antecipar esse projeto um pouco e realmente dar aqui um espaço para a pessoa? Então, esse movimento, ele sempre vai acontecer na organização. Agora, na medida que eu estruturo esse processo, vamos dizer que eu tiro mais
partido disso, né? Porque eu estou conseguindo enxergar esses talentos, eu estou percebendo o desenvolvimento deles dentro da organização, né? Estou oferecendo espaços, e isso é muito interessante, né? Eu acompanho um caso aqui recente, até conversamos sobre isso. Uma usina de açúcar e álcool contratou a McKinsey para fazer todo o planejamento estratégico, e o presidente, de uma forma muito arguta, ele pegou 5 gerentes do nível tático e colocou esses gerentes junto com a McKinsey para desenvolver o planejamento estratégico. E esses gerentes que desenvolveram, em conjunto com a McKinsey, depois apresentaram e defenderam o projeto junto à diretoria. A partir dessa aprovação, eles levaram o projeto para o conselho de administração. Então, essas 5 pessoas, elas cresceram muito, né? Mas elas já vinham crescendo. E participar desse projeto, para elas, foi uma coisa extremamente rica, né? Com isso, também, a organização aproveitou esses talentos, criou mais fidelidade, criou mais retenção, vamos dizer assim, né? Uhum. E tem pessoas muito mais prontas hoje para assumir desafios estratégicos, e a empresa realmente está pensando numa expansão, numa ampliação, e ela tem gente, né? Quer dizer, ela foi preparando gente para suportar esse crescimento, né? Então, esses movimentos, se eles acontecem de uma forma mais planejada, estruturada, né, você potencializa também o desenvolvimento das pessoas e da organização, né? Eu acho que você falou uma coisa interessante, que eu acho que a estrutura do processo, né? Você falou, pô, se a gente não tiver um processo estruturado, alguém está fazendo um pouco disso. Quer dizer, mesmo que a culture não tenha um processo estruturado de sucessão, eu gasto uma parte do meu tempo pensando, e se fulano saísse, ou se Cicrana saísse, quem que eu ia colocar no lugar? Como é que enfim, a gente faz esse processo de maneira razoavelmente instintiva, mas eu acho que uma coisa interessante que você falou é que o próprio processo sucessório mais estruturado, ele é um treinamento e um desenvolvimento das lideranças médias, né, que passam a pensar de maneira estruturada sobre esse problema, que acho que elas eventualmente não pensariam antes. Na própria avaliação de desempenho, eu acho que também é um processo importante de treinamento de lideranças, né, de, olha, como é que você pensa desempenho? Tenho uma... fala, perdão. Só reforçando isso que você acabou de falar, eu tive a oportunidade de acompanhar várias discussões, né, do presidente e diretores sobre o processo sucessório dos diretores, ajudar presidentes a preparar a discussão no conselho para a sucessão da presidência, né? E é muito interessante nessas reuniões, a hora que você está discutindo sucessão, de uma forma ou de outra, você também está discutindo a estratégia da empresa, né? E essas reuniões são muito ricas, né? Porque não dá para você dissociar essa discussão de sucessão da própria a projeção da empresa para o futuro, né? Então, acaba também amadurecendo essa reflexão, e fica um processo lúdico de pensar a estratégia da empresa quando você coloca as pessoas, né, nessa discussão, né? É absolutamente importante. Assim, você falou da empresa que tem mais projeto do que pessoa, e eu sinto isso na pele todo dia. A gente vira e mexe não, assim, todo dia eu estou pensando em algum projeto que a gente gostaria de fazer e que o único gargalo é não ter gente. Todo dia isso acontece, é impressionante. Eu acho que o processo sucessório pode ser uma segunda via, né? Que é o que você falou. Às vezes a empresa está crescendo rápido demais, não tem, precisa contratar gente de fora, mas tem que fazer o melhor possível para trazer gente de dentro, né? Eu acho que ter as duas vias bem desenvolvidas para uma empresa em crescimento rápido é super importante. Depois eu vou pedir para você falar um pouco de como funciona esse processo na prática. Antes disso, eu queria que você clarificasse 2 termos aqui que você usou. Você falou, a gente tem que identificar os talentos, ou quem tem talento na empresa. Então, talento é um que eu queria que você falasse um pouco para nós. E o segundo é potencial, que você falou, a gente tem que pensar se essa pessoa tem potencial ou não tem. E eu sei que são 2 termos que as pessoas usam de maneira
indiscriminada e que muitas vezes não tem clareza do que significam. Então eu queria te pedir essa aula para nós aqui. O que é talento, o que é potencial? Perfeito, muito importante a gente fazer essa distinção, né? A pessoa talentosa é uma pessoa que reúne qualidades importantes para a organização. As pessoas todas têm qualidade. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que é uma excelente cozinheira, né? É um talento na cozinha, mas o que esse talento vai ajudar a organização? Então, é importante que eu identifique pessoas talentosas, ou seja, elas têm qualidades que são muito importantes para a organização e que eu posso transformar isso em uma contribuição diferenciada. Então, identificar essas pessoas é importante. Uma característica comum, né, que você identifica como um talento, é uma pessoa que ela tem velocidade em se desenvolver, ela tem velocidade em incorporar desafios cada vez mais complexos, né? Então, você percebe que é uma pessoa que tem uma velocidade de desenvolvimento, e como é que eu aproveito essa velocidade dentro da organização? Eu tenho que ir dando desafios, tenho que ir vendo, capitalizando essa velocidade da pessoa. Continuar, né, dando, como se fala se eu não me engano, se fala na Bembev, que é dar pista para a pessoa, quer dizer, continuar dando pista, né? Exatamente, né? E a pessoa com potencial, quando a gente pensa em potencial, já é uma pessoa que eu consigo perceber que ela tem condições objetivas de assumir posições de maior complexidade, né? Então, eu vejo nessa pessoa já condições de colocá-la em situações de maior complexidade, de maior responsabilidade, dela assumir posições concretas na organização, ou posições que já existem, ou posições que podem vir a existir num determinado momento, né? Então, é um talento que já foi se convertendo em indicadores mais concretos, né, para que eu aposte nessa pessoa já em determinadas situações, em determinadas posições, né? Então, é um potencial para uma determinada posição, um potencial para assumir um determinado nível de complexidade, né? Então, já é um talento que foi se transformando em realidade, em algo mais concreto, né? Então, eu preciso olhar as duas pessoas, né? Tanto essas pessoas que ainda não são potenciais, mas eu vejo como pessoas talentosas, e acompanhar essas pessoas, a trajetória, olhar essas pessoas a miúdo, né? Verificar se realmente vou dando pista, como você falou, e vendo como é que ela age, até o momento que eu percebo que eu posso apostar nessa pessoa já para posições de maior complexidade, né? Então, essa é a diferença, vamos dizer assim, né? Perfeito, super entendido. Acho que ajudou bastante a gente a saber essa diferença. Como é que é um processo sucessório, Joel? Como é que funciona isso numa empresa, o processo que você mais vê aí funcionar na maioria das empresas? Como é que são as etapas, quem participa? Dá um pouco dessa ideia para as pessoas do que nós estamos falando na prática. O processo sucessório, ele é sempre um processo, ele não é sofisticado, ele é relativamente simples, mas ele mexe muito com o ego das pessoas, com as relações de poder dentro da organização, né? Então, isso é que torna o processo sofisticado, além do que ele estimula ou ele mexe com as pessoas em termos da sua segurança, né? Sempre que eu falo, eu preciso preparar um sucessor, né, significa que eu vou ser descartado e alguém vai ocupar o meu lugar, né? Essa é a sensação que as pessoas Como assim? têm. Vocês já estão querendo me ver longe daqui? Exato. Então, sempre no processo de disseminação, a gente mostra para as pessoas que não é que você está escolhendo um sucessor para você. Você está pegando uma pessoa para desenvolver um trabalho semelhante ao seu, né? Ou seja, você está preparando essa pessoa para ser um futuro par seu dentro da organização.
Mas, normalmente, isso assusta muitas pessoas. Então, não é por acaso que o grosso dos processos sucessórios eles foram instituídos porque houve uma pressão dos acionistas. Veja que não foi um movimento da gestão da empresa, né? Foi uma imposição e aí o pessoal teve que se adequar e foram fazendo o processo sucessório. Então, um primeiro momento é muito de desarmar os espíritos, né, em relação ao processo sucessório, e esse desarme é interessante quando se apresenta uma estrutura, uma proposta de conduta onde as pessoas se sintam seguras, né, e não que elas vão estar a esse ponto. O passo seguinte, então, essa arquitetura, né, do processo sucessório é importante para ajudar as pessoas a aceitarem, a visualizarem que não é um bicho de sete cabeças, né? Que é execuível, né? O segundo passo é você identificar esses potenciais sucessores, ou a partir do processo de avaliação, ou a partir da consulta com os gestores, né? Identificado esses potenciais sucessores, é muito importante discutir o quanto realmente eles são sucessores, né? De fato, eles têm condições de serem pensados como sucessores, e para que posições, em quanto tempo eles se acham que eles podem estar prontos para a posição, quais são os gaps, quais são os pontos de desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, é comum as organizações usarem o que a gente chama de comitê de sucessão, né? Você tem um comitê que olha essas pessoas de uma forma estruturada, né? Então, identificado esses sucessores, o passo seguinte é esses comitês, né, se reunirem. E, normalmente, os comitês eles vêm de cima para baixo, né? Então, o comitê de sucessão do presidente é o presidente com o conselho, com alguns membros do conselho. E basicamente, pelo que eu estou entendendo, eu, por exemplo, que sou CEO com o conselho da Culture, discutimos quem são as pessoas que eu entendi que são minhas sucessoras, seus méritos, deméritos, e aí todo mundo critica essas minhas escolhas no bom sentido e valida se elas estão corretas, etc. Por isso que, normalmente, não são todos membros do conselho que participam, né? Aquelas pessoas que conhecem melhor a estrutura, e em alguns conselhos você, inclusive, tem um comitê, né, dentro do conselho, voltado para a gestão de pessoas, para o processo sucessório, para exatamente ajudar o CEO nessa discussão, né? Então, normalmente, é essa discussão. O presidente com os diretores discutem a sucessão dos diretores, né? Os diretores com seus gerentes discutem a sucessão dos gerentes, e assim por diante. Então, sempre é um movimento que vem de cima para baixo, né? E aí você olha aqueles potenciais sucessores e, em colegiado, você discute quem realmente tem condições de ser um potencial sucessor, para que posição, e o quanto que essa pessoa está pronta, o quanto que ela precisa ainda de investimento no seu desenvolvimento. Isso aí cria-se, a partir daí, um mapa, né, dessas pessoas que têm potencial para posições de maior complexidade, e normalmente isso é validado, e aí, a partir desse mapa, inclusive você vê áreas descobertas, né? E aí você foca a atenção nessas pessoas, né? A gente fez um trabalho numa empresa agora recentemente, e nessa análise a gente viu uma posição que é muito crítica para a organização, e a pessoa que ocupa não tem nenhum sucessor dentro da organização, né? E mesmo se ela não puder fazer o trabalho dela, o chefe dela não consegue fazer, né? Então, detectamos isso como uma posição crítica, e houve aí todo um movimento da organização de buscar acelerar essa sucessão interna, e também de mapear pessoas fora do mercado que, se ocorrer alguma coisa, podem vir a ajudar a organização, né? Com uma certa... Você falou socorrer, mas eu pensei socorrer. Exatamente. Então, esse mapeamento ele é muito interessante, porque mostra fragilidades da organização nesse aspecto, né?
e que, ocorrendo, você já pensou sobre isso previamente, né? Uma outra experiência que nós tivemos, né? A Samarco, ela sempre teve essa preocupação com o processo sucessório, e no processo sucessório, no mapa sucessório, nós também fizemos um mapa de contingência, né? Ou seja, se faltar uma pessoa assim, repentinamente, quem pode ocupar aquela posição? E com a queda, a barragem, o problema da barragem lá em Samarco e Mariana, o presidente saiu e o sucessor do presidente saiu também, né? E daí a Samarco fez um movimento usando exatamente aquele exercício que nós tínhamos feito de contingência. E era um momento que ela não tinha cabeça para fazer esse tipo de reflexão, né? Mas Já que está pronto, quer dizer, você precisa, no reflexo, já ter alguma coisa pronta para aplicar, né? Porque ela não teria condições de fazer aquela reflexão naquele momento, né? Ela não estava emocionalmente em condições de fazer isso, né? E esse mapa de contingência ajudou muito, assim, com muita velocidade, eles conseguiram tomar decisões muito críticas, né? Porque já tinham pensado antes, né? Faz Então, todo sentido. são reflexões importantes, né, que ajudam a organização. E aí, feita essa reflexão, a etapa seguinte é você desenvolver aquelas pessoas que você indicou, elegeu como potenciais sucessores, né, para que essas pessoas estejam mais prontas, o mais rapidamente possível, né, para as posições, né. É porque acho que as pessoas ficam pensando, pô, eu vou desenvolver, vou fazer PDI, por exemplo, da pessoa com base em quê? E acho que o mapeamento sucessório passa a ser um trilho, né? Quer dizer, você começa a pensar o desenvolvimento da pessoa com um objetivo. Claro que você tem que checar se para a pessoa, quer dizer, a sucessão mapeada faz sentido também, né? Mas eu acho que, sem dúvida, dá trilhos. Você vai para o comitê de sucessão, os gestores das pessoas já sabem disso, já é uma indicação de que isso tenha se conversado com a pessoa, né? Então, você sabe que você pode contar com a pessoa, senão também você está apostando numa pessoa que não foi consultada sobre aquilo. Não né? quer ser apostada, né? Não quer ser apostada. E outro ponto que você falou que achei importante na medida que você percebe as necessidades de desenvolvimento da pessoa para a posição subsequente, como preparar essas pessoas, né? Então, só pegando o próprio exemplo da Samarco, né, nós observamos que o diretor de operações ele tinha que desenvolver liderança por influência, só que toda a trajetória do pessoal na mina, né, era numa relação hierárquica, né? Então, nós começamos a colocar as pessoas como gerentes de segurança da mina para eles desenvolverem liderança por influência. Então, a gente viu que essa passagem, né, ela era uma passagem importante no desenvolvimento das pessoas, mas foi algo que foi percebido a partir do mapa sucessório, a partir dessa discussão sucessória dentro da organização. Estou pegando o exemplo da Samarco, porque isso a gente usa como um estudo de caso, eu não estou sendo indiscreto, então eu tenho autorização da Samarco para usar o exemplo, mas nós vivemos isso em outras organizações também, né, de você criar, às vezes, passagem das pessoas por determinadas posições, para elas desenvolverem um conjunto de habilidades, de competências que eram essenciais para a posição para a qual ela estava sendo próxima. Joel, a conversa, como se diz sempre nessas entrevistas, a conversa tá boa, mas a gente tem que terminar. Senão nós vamos ficar aqui falando a tarde inteira. Eu queria te agradecer demais pelo seu tempo. Acho que é muito alinhado com o que a gente quer ser como empresa, que a gente use esse lançamento de um produto nosso como oportunidade para educar ainda mais os profissionais e as profissionais de RH do Brasil. Eu sugiro fortemente que vocês que estão nos assistindo, se ainda não leram os livros do Joel, de avaliação, de gestão do processo sucessório, que façam isso correndo, que eu acho absolutamente fundamental que a gente estude
e que a gente estude os textos fundamentais das áreas, e eu acho que os textos do Joel são, assim, fundamentais para todo mundo que quer fazer RH. É muito importante estudar, eu encho o saco de todo mundo aqui da Culture para estudar sempre, e acho que não tem livro melhor para esse assunto do que os seus. Então, muito obrigado, Joel, pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado pelas suas palavras, Kiko. Nossa, fiquei envaidecido. Muito obrigado. E Imagina. também queria parabenizá-los por esse projeto de processo sucessório. Acho que será uma grande contribuição para as nossas organizações. Muito obrigado. E agora rolou um latideiro aqui, mas tudo bem, está todo mundo em home office, todo mundo sabe como é. Um abraço. Um abração, obrigado, viu?